Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estava andando de carro aqui, tive uma ideia, parei e quero falar um pouquinho com vocês aí, gravar um vídeo, expor um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu vivi e um pouquinho do que eu estou vivendo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Nosso objetivo é alcançar pessoas sedentárias, pessoas que querem fazer o uso de injeções, pessoas que querem fazer bariátrica, todo tipo de pessoas, pessoas que estão sedentárias, que não faz um exercício, não faz nada. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu acho que eu já vivi isso tudo, 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 tudo. É, tudo que eu falo assim, já fui sedentário, nunca quis fazer nada, sou um bariátrico, tive reganho de peso e hoje eu faço uso das canetas. Então eu vou deixar um pouquinho da minha história e um pouquinho do que eu venho vivendo e um pouquinho do que eu vivi. Então peço que vocês curte, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas. O objetivo é ajudar pessoas, né? Incentivar pessoas, igual o Dr. Guilherme, que é o doutor que está fazendo acompanhamento de nutrologia comigo, falou para mim, não é mais sobre você, Adriano, é sobre as pessoas que você vai incentivar. Então, o nosso objetivo é esse, incentivar pessoas que estão precisando de ajuda, como eu já precisei e preciso até hoje. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, eu hoje tenho 42 anos, estou com 160 quilos, mas há 9 anos atrás eu tinha 260 quilos. E com 260 quilos eu fui para a mesa de cirurgia para fazer a redução de estômago, né? A bariátrica. Fiz a bariátrica, cirurgia aberta, foi um sucesso. Operei em Curitiba com o Dr. Wilson. A bariátrica salvou minha vida. Embora naquela época eu era novo, né? Novo assim, bem mais novo. Vivia tranquilo quando eu tinha 260 quilos, andava de moto, não tinha vergonha, andava sem camisa, ia na praia, ia em clube, sem vergonha alguma, pessoal. Nunca, a gordura nunca me incomodou, até mesmo porque eu não sei o que é ser magro. Nunca fui magro na minha vida. Se eu fui, é quando eu não lembro. Mas pelo que minha mãe fala, com 7, 8 anos foi quando eu comecei a engordar. E por incrível que pareça, eu queria ser gordo. Porque meu pai sempre foi gordinho e eu sempre falava, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual ao meu pai. E passei meu pai e deixei ele longe. Então, a obesidade nunca foi problema na minha mente, mas sempre foi problema na minha vida, na minha saúde. É... Mas eu não via como um problema. Eu vivia bem, andava de moto, saía, trocava um pneu de um carro, sentava no chão, levantava. Faço isso até hoje, mas hoje com mais dificuldade, porque hoje, embora eu pese menos, hoje eu tenho 42 anos. Naquela época eu era mais novo. Então, assim, sempre vivi tranquilo, nunca tive depressão, nunca tive problema nenhum na cabeça por conta da obesidade. Mas tive muitos outros problemas, nervo ciático, fiquei muito tempo de cama com nervo ciático inflamado, sofri muito com dores. Então, aí em 2016, eu consegui a cirurgia bariátrica, fiz a bariátrica lá em Campina Grande do Sul, né, em Curitiba, salvou a minha vida, fui para a mesa de cirurgia com 260 quilos, passei todo o processo, em um ano e pouquinho, eu eliminei e cheguei nos 140 quilos. 140 quilos, consegui fazer caminhada, tudo certinho. Aí parei de fazer caminhada, tá legal, como um pouquinho, não consigo comer muito, tá ótimo, vou manter assim, né? Porém, foi indo, devagarzinho, 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 140, 141, 142, foi indo. Mas tá tranquilo. Quem tinha 260, tô com 140, 145, 150, 155. Tá tranquilo, não tinha nem o hábito de pesar. Aí chegou a idade, começou a chegar os problemas.
Aí quando foi em 2023 eu tive uma pneumonia muito forte e fiquei internado. Aí parece que a minha saúde acabou, sabe? A saúde acabou, fiquei um tempo internado, logo melhorei e falei, bom, vamos lá, vida que segue. Continuei a vida, tranquilo, e ganhando peso. Quando foi no final de 2024, agora para 2025, aí eu comecei a me sentir ruim, mas tá tranquilo. Não dei muita bola, não. Quando foi em abril, minha esposa falou, nós precisamos mudar de vida. Se nós não mudar de vida, você vai viver internado, você vai viver numa cama. No meu serviço, que eu trabalho com eletrodoméstico, eu já não conseguia mais carregar um micro-ondas. Tudo que ia fazer eu pedia para ela. Chegava as pessoas, você desce um micro-ondas do carro para mim? Aí minha esposa aqui ia, falou, não, ele pega. Aí minha esposa falou, não, eu pego mais peso que ele. É vergonhoso, né, para um homem, mas estava nessa situação. Aí minha esposa falou, vamos procurar alguma coisa. Aí entrei na hidroginástica, primeira coisa. Entrei na hidroginástica na segunda, na terça me deu febre, na quarta me deu febre, na quinta me deu febre. Aí fui no pronto-socorro, fizeram um exame, infecção de urina. Urgente. O caso está sério, já subiu para o rim, subiu para o sangue, tem que internar urgente. Aí me internaram novamente, fiz acompanhamento, fiz o que tinha que fazer, rapidinho, graças a Deus, recuperei dessa infecção de urina e voltei. Aí voltei para hidroginástica, fiquei ali, mas não me sentia bem, pessoal, não me sentia bem na hidroginástica, não via melhora, mas é o começo, né? Esse é o começo de tudo. É uma dica, pessoal, tudo que a gente vai fazer no começo é difícil, é desanimante e o obeso tem a mania de eu não dou conta, eu não consigo. A gente tem a desculpa, né? O peso, eu não consigo, dói, é difícil. Então a gente desiste no começo, não persiste. Eu falo obeso porque eu sou obeso e eu sei como que é. Aí, pessoal, eu fiquei tranquilo e minha esposa falou, vamos, meu filho, amor, vamos numa academia comigo? E isso é culpa dela, porque eu sempre falei, amor, vamos na academia comigo? E ela, eu não gosto, eu não gosto. Então eu não ia porque eu tinha vergonha e falava, eu não vou. Sozinho eu não vou, e ela eu não gosto, eu gosto de dança, eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação, então eu não ia. Ela não ia comigo, eu não ia. Erro também, porque se um não vai, a gente tem que ir sozinho, né? Aí um dia ela falou, vamos, amor, vamos na academia. Aí a gente foi na academia, que é a academia que a gente frequenta, fomos muito bem recebidos, o instrutor, que é o Aleph, me atendeu muito bem, embora o primeiro dia eu achei que ele não tinha ido com a minha cara, que cheguei lá, ele falou para mim, ó, segura nessas cordas aqui, senta e levanta aí, vamos ver se dá conta. Aí eu fiz, ele falou, beleza, faz 5 série de 10. Eu falei, quê? Ele falou, faz 10, descansa um pouquinho, mais 10. E eu olhei bem torto pra ele assim, falei, vai querer me matar esse cara, né? E fiz aquilo morrendo, custei fazer. Primeiro dia fiz morrendo, fui embora cheio de dor. Aí minha esposa falou, e aí? Eu falei, vamos voltar amanhã e vamos fazer a inscrição e vamos ver. Vamos tentar um mês. Aí voltei no outro dia, acho que acredito que na academia já vai, esse aí não volta não. E realmente, literalmente, eu fui embora morrendo, desanimado. Mas eu sabia que eu precisava mudar. Eu preciso mudar, então vou tentar um mês, né? E voltei, e o Aleph me deu muita atenção, me ajudou muito, foi. E eu falei, vamos fazendo. Fui fazendo ele me respeitando, porque eu dava conta, os aparelhos que ele achava que estava certo para mim, eu fui fazendo com dificuldade. E fui indo, a gente nem percebe a evolução da gente. Esse exercício, por exemplo, eu falo senta e levanta, mas é agachamento, né? Eu fiz 2 vezes, 2 ou 3 vezes segurando, e aí a academia, a salinha que tinha essa corda entrou em reforma. E quando a salinha entrou em reforma, não tinha mais a corda para segurar. E aí ele falou, não, vou ver que a gente improvisa aqui. Eu falei, não, eu vou tentar sem corda. Eu vou tentar sem corda. E tentei, e deu certo. Aí consegui fazer as 5 séries de 10 sem corda, sem puxar. E aí fiz mais 3 semanas assim, né?
E agora eu vou tentar com peso. Aí tentei e não deu certo. Na outra semana eu já consegui com peso. Então, dia após dia, eu fui vendo a evolução e todos ali falam, nossa, vendo, né? Eu, que legal, né? E aí isso vai incentivando a gente. Exercício, por exemplo, que eu chegava e eu fazia só com o peso da máquina, comecei a colocar 5 quilos, 10 quilos, e aí já comecei a me sentir bem, falei, nossa, e comecei a perceber o quão difícil tava as coisas, que a gente não percebe, igual o levantar do vaso. Eu tinha que apoiar para mim levantar do vaso da minha casa, e eu tinha que puxar na pia para mim levantar do vaso no serviço. Era duas coisas que eu não observava, mas era prático, fazia. E quando eu consegui fazer, falei, nossa, estou levantando o vaso mais fácil. Aí eu falei para minha esposa, nossa, a musculação, o exercício mudou o meu dia a dia, assim, e a gente vai percebendo do nada, né? E a gente comemora, compartilha, fala, né? Aí amigos, um dia a gente saiu em casais e eu andando, aí uma amiga falou, nossa, o Adriano tá andando? O Adriano, nossa, tava custando andar. Aí ela até filmou, não sei se ela tem um vídeo, mas filmou eu andando, foi andando rápido. Então, pessoal, essas coisas mudou a minha vida. Melhorou muito, muito, muito a minha vida. Aí agora, o que, que eu quero passar para vocês? Esse é um pouquinho da minha vida, é o que eu estou vivendo. Na academia eu cheguei com 169 quilos e engordei. Na academia eu subi para 175 quilos. Em vez de eu emagrecer, eu engordei. As pessoas como assim? Aí o instrutor falou, ó, quer emagrecer é nutricionista, academia é lugar de ganhar massa. Mas eu cheguei totalmente sem massa magra nenhuma. Não tinha força para nada. Hoje eu tenho, hoje eu carrego micro-ondas, hoje eu faço o que tem que fazer. Se é para pegar peso, eu não deixo mais minha esposa pegar, eu que pego. Então, o que que acontece? Aí eu engordei. Ganhei massa magra, na verdade, né? Aí subi para 175 quilos. E hoje eu estou com 160 quilos, pessoal. E eu cheguei nesses 160 quilos usando a tirzepatida, que é a canetinha de emagrecimento que eles falam, né? Monjauro, que é uma marca, mas existe diversas marcas aí. A tirzepatida é o princípio ativo dela. E aí, pessoal, eu quero deixar a minha opinião é, de bariátrica e tirzepatida. Qual é melhor? Qual fazer? Qual usar? Eu vou deixar os meus pontos, o que eu vivi, as minhas experiências com as duas. Vamos lá, pessoal. A bariátrica eu fiz com 260 quilos, salvou minha vida. Na época que eu fiz, foi em 2016, não tinha outros recursos. Ou eu fazia bariátrica ou eu ia morrer, não tinha recurso, não tinha o que fazer. Tanto que eu moro no interior de São Paulo e eu fiz a cirurgia em Curitiba, dá 1.000 e tantos quilômetros da minha casa. Mas é o único hospital, o único doutor Wilson, que pegava o caso de operar um paciente com 260 quilos. E quando eu cheguei lá, ele falou, quantos quilos você tem? Eu falei, 260. Ele falou, seu peso não me assusta, já me trouxe confiança. Aí ele falou, operei um de 300 semana passada. Eu falei, então, tá tranquilo, né? Já tirou meu medo, porque todos os médicos que eu ia na região falavam, ó, você tem que emagrecer 100 quilos pra gente te operar. Eu falava, se para mim emagrecer 100 quilos, eu não preciso da bariátrica, né? Aí eles me explicavam, é perigoso, se a gente operar com esse peso, você vai ficar na mesa de cirurgia. Eu falei, bom, então não tem opção, fiz diversos tratamentos, em Campinas, na Unicamp. Pessoal, o que vocês pensar de emagrecimento? Vigilante do peso, Herbalife, o que existir, eu já fiz, tudo. Quando eu era adolescente, por exemplo, se falasse, ó, na China tem, meu pai falava, vamos lá, vamos emagrecer. Herbalife, por exemplo, na época que lançou, meu pai estava construindo a casa dele e ele estava com dinheiro para fazer os mármores. E apareceu esse Herbalife, era um absurdo. Meu pai falou, você vai fazer? Eu vou fazer. Ele falou, você vai fazer? Eu vou fazer. Ele foi lá e pegou o dinheiro dos mármores e comprou o,
esse produto para mim. Fiz um mês horrível, negócio horrível. Tive um pouquinho de resultado, depois já, como tudo, né? Começa a ficar mais difícil e já não tinha mais resultado. E eu era adolescente na época, não fiz o negócio. Meu pai ficou muito revoltado, bravo comigo, mas o negócio não deu resultado. Minha mãe acabou de tomar e também não teve resultado nenhum. Então, assim, o que tinha de emagrecimento, onde tinha, ó, esse médico é bom, vamos fazer, esse médico passa um remédio bom, vamos. Foi muita coisa, muito, muito, muito. Mas não, emagreci um pouquinho e depois engordava de novo. Pessoal, eu fico mexendo aqui que eu tô dentro do carro. É, aí o que acontece, pessoal? Eu fiz a bariátrica, salvou minha vida. Acredito que se eu não tivesse feito, eu não estaria vivo, né? A bariátrica, então eu falo sempre que salvou minha vida. Emagreci muito, porém depois eu acredito que se eu tivesse pegado firme no esporte, tivesse me apegado a algum esporte assim, hoje eu não estaria usando outra coisa. Eu teria atingido o peso, emagrecido até mais. Mas não consegui. Até fazia caminhada, depois parei e não consegui voltar. Não consegui não, né? Não quis voltar, não voltei. O que eu falei, o obeso, ele tem essa desculpa, não consigo, não vou, não dou conta, dói. Já dei muita desculpa, gente. Quero fazer academia, mas não consigo. Hoje eu vou, o horário que eu vou na academia, a gente vai na academia, que é uma academia de bairro, bem familiar, ambiente muito gostoso, então lá tem muitos senhores, senhoras, aí que você olha e fala, realmente eu não vinha porque eu não quis, deveria ter vindo. Tem gente em situação bem piores e se esforçando para sobreviver. Aí, pessoal, o que eu falo? Eu fiz a bariátrica, pessoal, não sofri, não sofri nada, foi uma bypass aberta, fiquei com o buraco da cirurgia aberto um bom tempo por conta do meu peso, mas nunca passei mal com nada. Não sei assim, passei um malzinho, mas depois de 15, 20 minutos já estou bem. Tal do doping que as pessoas falam, é uma sensação de morte. Às vezes me dá uma coisinha ruim, mas é coisa assim, que eu deito ali, sento em algum lugar quietinho, rapidinho, estou bem. Nunca passei mal assim, ó, passei mal. Não, nunca passei. Graças a Deus, nunca tive isso. Então a bariátrica, para mim, foi boa. Mas tem gente, pessoal, que passa mal. Tem gente que não consegue comer arroz, tem gente que não consegue comer carne, tem gente que não consegue comer doce. Eu como tudo, 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 tudo. Não consigo comer gordura, como gordura. Errado, mas como. Então, assim, a bariátrica para mim não foi ruim. Foi ótimo, porque eu como tudo e eu não morri na época, né? Ela salvou a minha vida. Então, não foi ruim. E não tinha os recursos de hoje. Porém, pessoal, a bariátrica não opera a cabeça. A bariátrica muda o estômago. Eu fiz tratamento, psicólogo 2 anos, nutricionista 2 anos, me preparei psicologicamente. Então eu fui operar super preparado.